No ano de 2035, a tecnologia atingiu níveis inimagináveis. As inteligências artificiais avançaram tanto que os programadores humanos se tornaram obsoletos. Agora, qualquer software pode ser criado com apenas um prompt de comando. Essa revolução digital não se limita à criação de programas, pois as funcionalidades de cada software podem ser facilmente editadas e melhoradas através de prompts adicionais. Nesse novo mundo, os carros autônomos dominam as ruas, resultando em uma redução impressionante de 90% nos acidentes de trânsito. As cidades se tornaram mais seguras e eficientes. Além disso, robôs humanoides ocupam o cenário urbano, assumindo trabalhos pesados e tarefas domésticas anteriormente realizadas por humanos. Esses robôs não apenas facilitam a vida cotidiana, mas também desafiam as noções tradicionais de trabalho e lazer. No entanto, essa sociedade tecnologicamente avançada enfrenta novas questões éticas e sociais. Com o desaparecimento de muitos empregos tradicionais, é necessário redefinir o trabalho e o propósito humano. As interações entre humanos e máquinas se tornam cada vez mais complexas, levantando debates sobre a autonomia das inteligências artificial e os direitos dos robôs. Enquanto alguns veem essas mudanças como um caminho para um futuro mais brilhante e eficiente, outros são céticos e preocupados com a perda de empregos e a crescente dependência da tecnologia. Nesse contexto, surgem histórias de indivíduos e grupos que buscam encontrar seu lugar nesse novo mundo, explorando as fronteiras entre humanidade e máquina, liberdade e controle, inovação e tradição. Capítulo 1. A Revolução Tecnológica 1.1 Avanços na Inteligência Artificial. A inteligência artificial tem sido uma das áreas mais revolucionárias da tecnologia nas últimas décadas. No ano de 2035, os avanços nessa área alcançaram patamares antes inimagináveis, levando a uma transformação completa na forma como interagimos com a tecnologia. Uma das principais conquistas dos avanços na inteligência artificial é a capacidade das máquinas de aprender e se adaptar por conta própria. Os algoritmos de aprendizado de máquina permitem que os sistemas de inteligência artificial analisem grandes quantidades de dados e identifiquem padrões complexos, tornando-se cada vez mais precisos em suas previsões e tomadas de decisão. Um exemplo prático desses avanços é o campo da medicina. Com o uso da inteligência artificial, os médicos agora têm acesso a diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados. Algoritmos podem analisar milhares de casos clínicos e identificar padrões sutis que podem passar despercebidos pelos profissionais humanos. Isso resulta em melhores resultados para os pacientes e uma redução significativa nos erros médicos. Além disso, a inteligência artificial também está sendo aplicada em outras áreas como finanças, logística e marketing. Por exemplo, empresas financeiras estão usando algoritmos de inteligência artificial para prever tendências do mercado e tomar decisões de investimento mais informadas. Empresas de logística estão utilizando sistemas autônomos baseados em inteligência artificial para otimizar rotas e reduzir custos operacionais. E no campo do marketing, as empresas estão usando chatbots alimentados por inteligência artificial para fornecer atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. 1.2 Software e programação simplificados. Outro aspecto fundamental da revolução tecnológica é a simplificação do software e da programação. No ano de 2035, qualquer software, por mais complexo que seja, pode ser criado com apenas um prompt de comando. Isso significa que programadores humanos se tornaram obsoletos em muitos casos. A simplificação do software tem sido impulsionada pelo desenvolvimento de linguagens de programação mais intuitivas e ferramentas avançadas de desenvolvimento. Agora, mesmo pessoas sem conhecimento técnico profundo podem criar aplicativos ou programas personalizados para atender às suas necessidades específicas. Um exemplo prático dessa simplificação é o desenvolvimento de aplicativos móveis. Antes, era necessário ter habilidades avançadas em programação para criar um aplicativo funcional. Hoje em dia, existem plataformas online que permitem a criação de aplicativos com apenas alguns cliques, sem a necessidade de escrever uma única linha de código. Essa simplificação também tem impactado positivamente o mundo dos negócios. Pequenas empresas agora podem desenvolver seus próprios softwares personalizados para gerenciar suas operações internas, sem a necessidade de contratar programadores externos. Isso reduz custos e aumenta a eficiência. No entanto, é importante ressaltar que a simplificação do software não significa que a programação tradicional tenha se tornado obsoleta. Ainda existem casos em que é necessário um conhecimento mais avançado em programação para criar soluções complexas ou otimizar o desempenho de um sistema.
1.3 Carros autônomos e segurança no trânsito. A introdução dos carros autônomos nas ruas tem sido uma das maiores conquistas da revolução tecnológica. No ano de 2035, esses veículos dominam as estradas e têm tido um impacto significativo na segurança no trânsito. A eliminação quase total da condução humana resultou em uma impressionante redução de 90% nos acidentes de trânsito. Os carros autônomos são capazes de analisar constantemente o ambiente ao seu redor, utilizando sensores e câmeras avançadas para detectar obstáculos, pedestres e outros veículos. Eles podem reagir instantaneamente a qualquer situação imprevista, evitando colisões e reduzindo drasticamente os erros humanos. Além disso, os carros autônomos também têm o potencial de melhorar significativamente o fluxo de tráfego. Com a capacidade de se comunicar uns com os outros e com a infraestrutura das cidades, esses veículos podem otimizar rotas, evitar congestionamentos e reduzir o tempo de viagem. No entanto, apesar desses benefícios, ainda existem desafios a serem superados antes que os carros autônomos possam se tornar uma realidade em larga escala. Um dos principais desafios é garantir a segurança cibernética desses veículos. Como eles estão conectados à internet e dependem de sistemas de comunicação para funcionar corretamente, há o risco de ataques hackers que poderiam comprometer sua segurança. Além disso, também é necessário estabelecer regulamentações adequadas para lidar com questões legais e éticas relacionadas aos carros autônomos. Por exemplo, quem seria responsável em caso de acidente? Como garantir que esses veículos tomem decisões justas e imparciais em situações difíceis? Essas são questões complexas que exigem uma abordagem multidisciplinar envolvendo engenheiros, legisladores e especialistas em ética. No entanto, à medida que avançamos nessa direção, é inegável o potencial dos carros autônomos para transformar radicalmente a forma como nos deslocamos nas cidades. Capítulo 2. Robôs humanoides na sociedade 2.1 Substituição de empregos tradicionais. A substituição dos empregos por robôs humanoides é uma realidade cada vez mais presente na sociedade atual. Com o avanço da tecnologia, muitas tarefas que antes eram realizadas por seres humanos estão sendo automatizadas, resultando em uma redução significativa no número de empregos disponíveis. Um exemplo claro dessa substituição é a indústria automobilística. Antes, a montagem de um carro era feita manualmente por trabalhadores especializados. Hoje, os robôs humanoides são capazes de realizar essa tarefa com maior eficiência e precisão. Isso resulta em uma produção mais rápida e com menos erros, mas também significa que muitos trabalhadores perderam seus empregos. Além disso, setores como o varejo e a hotelaria também estão sendo afetados pela substituição de empregos tradicionais por robôs humanoides. Por exemplo, em alguns países já existem supermercados totalmente automatizados, onde os clientes fazem suas compras sem interagir com nenhum funcionário humano. Da mesma forma, hotéis estão utilizando robôs para realizar tarefas como limpeza dos quartos e atendimento aos hóspedes. Essa substituição de empregos tradicionais traz consigo desafios significativos para a sociedade. Muitas pessoas ficam desempregadas e enfrentam dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho. Além disso, há preocupações sobre a qualidade dos empregos que estão sendo criados nesse novo cenário tecnológico. Muitas vezes, os empregos disponíveis são de baixa remuneração e exigem poucas habilidades, o que pode levar a um aumento da desigualdade social. No entanto, é importante ressaltar que a substituição de empregos tradicionais por robôs humanoides também traz oportunidades. Com a automação de tarefas repetitivas e perigosas, os seres humanos podem se dedicar a atividades mais criativas e intelectuais. Além disso, novas profissões estão surgindo nesse novo cenário tecnológico, como programadores de robôs e especialistas em inteligência artificial. 2.2 Facilitando a vida cotidiana. Os robôs humanoides têm o potencial de facilitar significativamente a vida cotidiana das pessoas. Eles podem realizar tarefas domésticas, cuidar de idosos e crianças, auxiliar na preparação de refeições e até mesmo fornecer companhia emocional. Um exemplo prático dessa facilidade é o uso de assistentes virtuais em residências inteligentes. Esses assistentes podem controlar dispositivos eletrônicos, ajustar a temperatura ambiente, fazer compras online e até mesmo responder perguntas dos moradores. Isso torna as casas mais eficientes e confortáveis, permitindo que as pessoas tenham mais tempo livre para se dedicarem a outras atividades. Além disso, os robôs humanoides também estão sendo utilizados na área da saúde para auxiliar no cuidado de pacientes. Por exemplo, existem robôs capazes de monitorar sinais vitais,
administrar medicamentos e até mesmo realizar procedimentos cirúrgicos com maior precisão do que os seres humanos. Essa tecnologia pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir o tempo de recuperação. No entanto, é importante considerar os desafios éticos e sociais que surgem com o uso desses robôs na vida cotidiana. Por exemplo, há preocupações sobre a privacidade das pessoas, uma vez que esses robôs podem coletar dados pessoais sensíveis. Além disso, existe o risco de dependência excessiva da tecnologia, o que pode levar à perda de habilidades sociais e emocionais. 2.3 Desafios éticos e sociais. A introdução dos robôs humanoides na sociedade traz consigo uma série de desafios éticos e sociais. Um dos principais debates é em relação à autonomia das inteligências artificiais. À medida que os robôs se tornam cada vez mais avançados, surge a questão de até que ponto eles devem ser capazes de tomar decisões independentes. Por exemplo, imagine um carro autônomo que precisa decidir entre salvar a vida do motorista ou a vida de um pedestre em uma situação de acidente iminente. Quem deve ser responsável por programar essa escolha? Como garantir que as decisões tomadas pelos robôs sejam éticas? Além disso, também há discussões sobre os direitos dos robôs. Com o avanço da tecnologia, os robôs estão se tornando cada vez mais semelhantes aos seres humanos em termos de aparência e capacidades. Isso levanta questões sobre se os robôs devem ter direitos legais e proteções similares às dos seres humanos. Outro desafio ético e social é a desigualdade de acesso à tecnologia. Nem todas as pessoas têm acesso igualitário aos benefícios trazidos pelos robôs humanoides. Isso pode levar a um aumento da desigualdade social, com algumas pessoas se beneficiando amplamente da tecnologia enquanto outras são deixadas para trás. Em suma, os robôs humanoides estão transformando a sociedade de várias maneiras. Eles substituem empregos tradicionais, facilitam a vida cotidiana e apresentam desafios éticos e sociais significativos. É importante que essas questões sejam discutidas e abordadas de forma adequada, garantindo que a tecnologia seja utilizada para o benefício de todos os membros da sociedade.